Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme Delvaux, e pra você que já me conhece, eu também sou o Guilherme Delvaux. E nessa época aí de Olimpíada, eu acabei criando 3 cartazes aí pros atletas que foram medalhistas. Postei no meu Instagram, postei no meu Twitter, o pessoal gostou muito, me perguntou como é que foi esse processo, como é que foi a criação, como é que eu fiz alguns efeitos ali, e eu decidi fazer esses vídeos mostrando como que foi. Esse primeiro vídeo aqui vai ser o do Medina, os próximos 2 vídeos vão ser os outros 2 cartazes. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam alguma coisa e bora lá para a tela do computador. Bom, já aqui na tela do computador, a primeira coisa que eu costumo fazer é criar a minha prancheta em formato de A3, né? Porque eu penso que futuramente eu posso querer imprimir isso aqui, posso querer fazer alguma coisa física, então eu deixo um formato de A3 aqui em 300 dpi para eu poder ter essa possibilidade de usar ele depois. Mas aqui na criação já, vamos começar colocando umas linhas guias então. A gente vem aqui em visualizar, guias, novo layout de guias. Aqui eu sempre coloco uma margem, porque no final eu sempre deixo uma moldura aqui em volta, porque eu gosto por algo mais estético mesmo. Então eu sempre deixo essas linhas guias aqui para me guiar desde o começo. Agora a gente vai colocar um fundo aqui, então a gente vai vir nos ajustes, cor sólida. Eu vou colocar mais ou menos um begezinho amarelado, bem clarinho, que foi mais ou menos o fundo que eu usei. Vou dar OK. Beleza. Agora a gente vai começar a nossa composição. Eu vou começar pela onda aqui na parte de baixo, depois eu vou compor a parte de cima com o Medina e a tipografia. Então aqui com a nossa foto da onda, eu vou pegar aqui, puxá-la pro Photoshop. E eu quero deixá-la mais ou menos aqui na metade do pôster, ela tombada assim, meio que na perpendicular aqui, fazendo esse efeito de que como se a onda estivesse crescendo mesmo para cima dele, né? Então eu vou aumentá-la bastante aqui, porque eu quero essa parte de cima aqui pegando. Vou descer ela aqui para baixo. Mais ou menos assim, esse tamanho. Assim tá bom, mas aqui eu não quero que apareça essa parte plana aqui da água, né? Eu quero só a parte da onda, como se a onda fosse muito grande mesmo, e eu não quero que pegue essa parte aqui do mar. Então vou selecionar aqui com M, vou vir aqui nessa região aqui, pode ser até menos, aqui com o meu Alt eu consigo desfazer a seleção. Então eu vou tirar essa parte aqui, com o Alt segurado, clicando na máscara, ele vai pintar aqui de preto e esconder essa região aqui. Vou converter em objeto inteligente. E agora eu vou usar a IA para aumentar essa parte aqui toda. Então vou selecionar aqui novamente. E vou vir em preenchimento generativo, gerar. E eu vou deixar o Photoshop preencher essa parte aqui com as informações daqui de cima. E vamos ver como é que vai ficar. Pronto, ele já me deu um resultado bem legal aqui, olha, me deu 3 opções aqui, uma com o fundo, às vezes ele pega o fundo ali, dá uma bugada, então aqui ele pegou meio que o fundo, não deu certo. Essa aqui eu já gostei mais, que parece que é realmente uma onda bem grande, e essa aqui eu gosto, mas eu acho que tem aquele mesmo efeito de aqui tá plano e aqui faz essa curva, apesar de se você olhar, essa aqui parece ser o mais real, porque aqui parece que tem um plano e sobe, mas eu quero que dê essa ideia de que a onda está muito gigantesca, então eu vou usar essa segunda opção aqui. Daí agora eu vou vir aqui, selecionar os dois, e vou converter o objeto inteligente para essa onda aqui virar uma coisa só. Agora eu vou tirar essa regiãozinha aqui, ó, essa parte aqui, porque eu quero, né, só a formação da onda. E como eu faço as coisas com a estética meio vintage, assim, eu gosto de fazer como se eu tivesse pegado um estilete mesmo aqui, ou uma tesoura, e passado na imagem. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o laço poligonal mesmo aqui, ó. Vou vir aqui, na verdade é só o laço livre mesmo. Ou você pode vir aqui com L, ou você pode vir aqui no laço e selecionar esse segundo aqui. Daí eu vou passar aqui mesmo bem livre com o mouse, sem me preocupar muito assim com o recorte perfeito. Vou subir aqui. Aqui eu posso vir segurar o Shift para continuar selecionando. Depois eu posso vir aqui e dar uma corrigida, ó. Aqui eu quero que pegue um pouco mais. Então eu venho com o meu Alt e preencho aqui para ele não selecionar essa região. Então eu posso vir aqui e retocando. Mesmo que eu quero um recorte meio irregular, eu quero que ele pegue a onda legal aqui. Beleza, feito isso, eu posso vir aqui novamente com o meu Alt e colocar na minha máscara. Já temos a nossa onda aqui mais ou menos do jeito que a gente quer. Agora, para dar aquele efeito meio que de cartoon, meio que de revista antiga, eu vou usar o efeito de limiar. Então eu venho aqui nos ajustes, aqui embaixo o limiar, e ele vai criar esse efeito aqui meio que de desenho, de rascunho
na minha imagem. Só que eu não quero que ele fique em preto e branco assim, eu não quero que o efeito tire a coloração da minha imagem, né? Eu não quero que fique o que é claro branco e o que é escuro em preto. Então vou vir aqui e mudar o Blend Mode desse efeito para sobrepor, que aí vai dar esse charme aqui para nossa imagem. Depois que você colocou aqui o Blend Mode que você quer, você pode vir aqui e ajustar como você quiser. Quanto mais aqui fora do gráfico você colocar, mais ele vai ficar mais escuro aqui, ele vai puxar mais os tons de sombra. E quanto mais para a esquerda aqui, ó, menos ele vai deixar a sua imagem marcada. Como eu quero que apareça essas linhas azuis, mas eu também não quero tanto, eu vou deixar mais ou menos aqui, que ele fica bem marcado e fica com a estética que eu quero. Agora que eu já tenho uma onda aqui, eu vou agrupar isso aqui e deixar a minha onda separadinha aqui. Beleza, já temos aqui a nossa onda, já temos o nosso fundo, agora eu quero colocar o nosso personagem aqui em cima, né? Então deixa eu pegar a imagem aqui do Medina, aquela foto clássica, aquela foto linda, que eu esqueci o nome do fotógrafo, mas essa foto aqui ficou incrível. Vamos usar ela aqui. E eu não vou fazer um recorte perfeito, como eu falei, eu gosto de um recorte mais seco, de um recorte que parece que foi feito ali com estilete. Então eu não quero um recorte cirúrgico ali, eu não quero que fique perfeito. Então eu vou usar a ferramenta aqui de seleção do próprio Photoshop. Então eu posso vir aqui no W, ou eu posso vir aqui, ó, onde tem essas ferramentas de seleção rápida, e selecionar ferramenta seleção de objeto. E aí eu posso só vir aqui, ó, e clicar no Medina, que aí já vai fazer uma seleção para mim automática. E eu posso também, nesse caso aqui não está dando para clicar na prancha, o Photoshop não identificou, mas eu posso vir aqui, segurar o meu Shift e fazer um retângulo aqui que ele vai entender que eu também quero esse elemento aqui. Feito isso, aqui ó, ficou uma rebarba, eu posso vir com o meu laço com o Shift segurado e adicionar o que eu quero aqui. Aqui ficou certinho e a prancha ficou certinha, agora só eu vim aqui e criar uma máscara. Já temos aqui o nosso elemento separadinho aqui do Medina. Vou deixar o objeto inteligente separado, mas agora eu não quero que a imagem fique dessa forma, eu não quero que o Medina fique na mesma altura da prancha. Eu quero que pareça que ele está mais alto que a prancha, que ele voou mais alto que a prancha e que a prancha está um pouquinho mais para baixo. Então eu vou separar os dois aqui, vou selecionar a prancha, vou dar aqui um Ctrl J nessa camada. E aqui na do Medina, eu posso só selecionar e criar uma máscara aqui nele para eu ter os dois separados. Então eu vou renomear aqui Medina, prancha, e vou colocar a prancha objeto inteligente para a gente não perder a qualidade. E agora a gente já tem os dois aqui separadinhos. Então, como eu disse, eu vou pegar aqui o Medina e vou deixar ele assim mais ou menos, e a nossa prancha aqui mais para baixo, e ela meio que virada assim, como se ela estivesse meio que caindo para frente mesmo, e o Medina um pouquinho aqui mais pro alto. Eu tô achando essa onda um pouco alta assim, eu não vou conseguir colocar o meu texto aqui depois. Então, eu já vou tombá-la aqui de uma vez. Então, eu venho aqui, viro ela, deixar ela mais ou menos assim, e como aqui tá vazando, né, o efeito, eu vou aumentá-la bastante aqui para dar esse efeito de que a onda tá crescendo para cima dele. Assim já ficou legal. Agora eu quero aplicar o mesmo efeito que eu apliquei aqui nessa onda no Medina e na prancha. Então eu vou agrupar aqui os dois e vou colocar como personagem. E aqui vou aplicar novamente o meu filtro de limiar. Já vou colocar aqui um sobrepor e vou mexer aqui nesse parâmetro. Aqui eu vou vir com Ctrl Alt G, porque eu quero que o efeito aplique só no Medina e na prancha agora. Não quero mais que aplique na imagem inteira, porque senão, se eu deixar assim, ele vai aplicar novamente em cima da onda e não é isso que eu quero. Eu quero que ele aplique só no nosso personagem aqui. Então eu dou um Ctrl Alt G, que ele vai clipar a camada de cima na camada de baixo. Daí aqui eu faço no olho mesmo, eu posso vir aqui e regular como eu quero mais ou menos. Eu não quero que ele fique muito escuro assim, porque não dá pra ver. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Que assim eu já gostei, já ficou legal. Então eu já posso vir aqui e agrupar o meu personagem. Beleza, já temos aqui a nossa onda, já temos o Medina. E agora eu vou aplicar um glow
em volta do Medina e da prancha para dar um efeito ainda mais legal. Eu vou clicar 2 vezes aqui na minha pastinha, ele vai abrir os estilos de camada. Vou deixar aqui do ladinho para a gente poder acompanhar junto. Vou vir aqui em brilho externo e ele já criou um glow aqui bem legal pra gente na cor amarela, né? Mas eu quero pegar a cor azul aqui da nossa onda. Então, clico aqui na imagem, no seletor de cor. Venho aqui, ó, e vou tentar pincelar aqui um azul mais ou menos da onda. Pronto, esse aqui eu gostei. E aqui, a gente tem várias configurações do que a gente pode fazer com esse brilho, tá? Então, a gente pode mexer na opacidade. Nesse caso aqui, eu quero deixar ela em 100%. Eu posso aumentar a expansão dela, que ela vai ficar mais marcada. E se eu deixar a expansão dela, tá vendo? Quanto mais eu deixar a expansão aqui na porcentagem, quanto maior for a porcentagem, mais marcada ela vai ficar. Então, se você quiser fazer um sticker, você pode vir aqui, ó, deixar a expansão no máximo e diminuir o tamanho. Mas aqui no caso não é o que eu quero, então vou deixar o tamanho mais ou menos aqui. E vou diminuir a expansão, porque eu quero que fique com esse efeito de blur assim, meio desfocado. E aqui a gente pode aumentar, pode abaixar, aqui vai muito no olho. Do seu gosto. Então eu vou deixar mais ou menos assim, já tá bom. E eu gosto sempre de colocar um ruído. Então aqui, ó, eu vou dar um zoom para poder ver melhor. E no ruído aqui eu posso mexer no ruído que eu boto aqui na borda do glow. Se eu botar muito, vai ficar muito estourado, mas aí fica do gosto de cada um. Eu não gosto de botar muito. Eu gosto de botar um ruído que fica visível, mas que não fica muito marcado. Esse aqui, da forma que tá, eu já gostei. Eu acho que eu vou diminuir só um pouco aqui a expansão. Um pouco o ruído. Show! Já gostei assim, pra mim já ficou ótimo. Vou dar um ok aqui. E já temos o nosso personagem com o glow. Já temos a nossa onda. Então agora a gente vai fazer aqui a nossa tipografia na parte de trás aqui do Medina e por cima da onda. Então eu vou desmarcar aqui o olhinho só para poder enxergar melhor. Vou escrever aqui Medina, já tá com a fonte que eu usei, que é Squatna. Se não me engano, essa fonte é do Google Fonts ou do Adobe Fonts. É um desses dois. Então lá vocês conseguem ter aí, para vocês poderem usar. Esse recorte que tá aqui é o quê? Deixa eu ver, deu algum bug aqui na onda. Ah, porque aqui eu tive que girar e eu não tinha cortado essa parte aqui. Então vou só corrigir aqui com o meu laço mesmo. Pego aqui. Esses recortes com laço eu faço no mouse mesmo porque eu gosto de deixar meio irregular. Então eu prefiro fazer no mouse do que na mesa. Beleza, agora tá certinho. Eu preciso colocar esse limiar aqui aplicado só na minha onda, senão, tá vendo? Ele muda a cor do fundo. Então, Ctrl Alt G. Beleza, apliquei só na minha onda. E agora, eu quero que esse texto fique como se fosse uma escada. Então, eu quero que o M fique para baixo, o E fique até aqui, o D até aqui e assim. Só que eu não quero que o meu texto fique assim, virado para seguir a onda. Eu quero que ele fique reto, mas que ao mesmo tempo ele siga a onda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, e depois eu alinho certinho. Vou vir aqui com o meu botão direito do mouse e vou marcar a opção de converter para a forma que eu não estou achando aqui nesse momento. Deixa eu ver... Aqui, converter para a forma. O que eu fiz agora? Essa fonte aqui, ela não é mais editável, ela não é mais um texto, ela agora é uma forma. Então, eu consigo mexer nela, distorcer ela como se ela fosse um vetor. Ela não virou um vetor, mas eu consigo mexer como se ela fosse um vetor. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta desse mousezinho branco aqui, ferramenta seleção direta, ou você aperta o A, seleciona aqui o nosso texto, e eu vou pegar só as pontinhas desse M, selecionar aqui, ó. No caso que eu selecionei só essas pontinhas de baixo, e com o meu Shift segurado, eu vou puxar aqui para baixo até mais ou menos aqui. E aqui, essa outra, eu vou puxar até mais ou menos aqui. E vou fazer isso com a fonte inteira. Então, no meu E, eu vou pegar ele mais ou menos aqui. É meio chatinho mesmo, dependendo da proximidade da fonte. Mas rola de fazer. Você seleciona só os pontos que você quer esticar. E aí você vem e puxa. No caso aqui, eu não quero puxar esse aqui não. Eu quero puxar só esse aqui. Beleza? O nosso D. Isso aqui precisa fazer muito no olho também. Não tem como, tipo,
você saber quais pontos você vai puxar, você vai testando, vai vendo quais pontos fica melhor de você puxar até ficar do jeito que você quer. Aqui no N, eu vou ter que... Deixa eu pegar daqui de baixo. Em vez de eu descer o meu N, eu vou subir ele. Então, eu quero que ele fique assim. E essas perninhas aqui dele, eu vou descer aqui. Aqui dá pra descer um pouquinho mais. Beleza. E o nosso A, eu vou subir ele a partir daqui de baixo. Opa, que ele pegou um pouco do N ali. É meio chatinho mesmo de fazer, mas no fim, dá tudo certo. Aqui essa parte, eu posso vir aqui e subir isso aqui. Na verdade não, na verdade eu vou meter aqui uma máscara depois. Deixa eu só puxar isso aqui. Mais ou menos aqui. E essa perninha, vou puxar mais ou menos aqui. Beleza, nossa fonte está praticamente pronta. Eu vou só arrumar esse A aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na ferramenta de triângulo e meter um triângulo aqui mais ou menos. Assim. Deixa eu botar ele branco só para eu poder enxergar. Vou botar na cor do fundo, mais fácil. Pronto. E aí, aqui, eu venho e preencho o nosso A aqui, para ele ficar bonitinho. Agora a gente já tem nossa arte praticamente toda pronta aqui já. É bem rapidinho de fazer, bem tranquilo. O nosso Gabriel Medina já está aqui. A nossa tipografia já está pronta. Você pode depois vir aqui e fazer como você quiser, mas eu gostei dessa posição. E agora com os efeitos aqui já prontos, a gente vai para a parte de finalização da imagem toda. Então, eu já vou vir aqui, selecionar isso tudo aqui com Shift, vou dar um Ctrl G para agrupar e vou colocar aqui tudo, para ficar tudo numa camada só. Eu gosto de deixar uma pasta de backup, mesmo que eu converta em um objeto inteligente. Então, eu vou duplicar essa pasta aqui, e esse aqui vai ser o meu backup, que eu sempre deixo na cor vermelha para eu saber que isso aqui é o meu backupzinho. Então, essa pasta aqui eu vou converter para objeto inteligente. Eu vou dar um Ctrl A nela para fazer a seleção aqui do frame todo. Por quê? Porque se eu der um Ctrl T, vocês vão ver que tá vazando tudo aqui para fora do frame, porque tem coisa para cá, ó. Tem parte da onda aqui, tem parte da onda aqui, então tem parte do fundo, então ele acaba vazando para os lados. Então, como eu quero que meus efeitos peguem somente na minha região aqui da edição, né, da minha prancheta, eu vou dar um Ctrl A, vou criar uma máscara aqui e vou converter o objeto inteligente, porque agora o nosso pôster aqui, ele tá exatamente do tamanho da nossa prancheta, então eu consigo fazer uma edição mais certeira aqui, mais certinho. E agora aqui, na finalização, eu usei um efeito de halftone, então eu vou colocar aqui filtro, renderização, não, perdão, pixelização, meio tom em cores. Eu tenho um vídeo já ensinando a como fazer o efeito halftone colorido e preto e branco. Nesse caso aqui eu vou fazer preto e branco porque eu quero que ele fique com as bolinhas pretas, tá? Então aqui no raio eu vou deixar em 4, os meus canais eu vou deixar em 100 e dar um OK. E ele já aplicou aqui, ó, o meu efeito de halftone. Então tudo aqui que for escuro, ele vai colocar esse efeitinho de halftone. Tudo que for preto aqui, ele vai botar essas bolinhas aqui e vai ficar com esse efeito bem legal. Então ele pega aqui no nosso glow, ele pega na nossa fonte, ele pega aqui na onda e dá esse efeito de impressão mesmo que a gente tanto gosta de colocar nas nossas artes, né? Então eu acho que fica um efeito bem legal. Agora eu vou duplicar essa arte aqui, essa camada, com Ctrl J, e aqui eu vou colocar efeito, só para a gente ter aqui. Vou converter um objeto inteligente, por efeito aqui continuar, mas ele não pesar aqui na minha camada. Vou resetar essas cores aqui, então vou apertar o teclado aqui, a tecla D, para resetar isso aqui. Então vai ficar o preto aqui na esquerda e o branco na direita. Então apertando a tecla D, você reseta o seu painelzinho aqui de cores. Agora eu vou vir em filtro, galeria de filtros, e vou aplicar esse efeito aqui de reticulação. Ele fica aqui, ó. Provavelmente se vai estar tudo fechado, você vem aqui em croquis, reticulação. E aqui, ele vai dar um efeito meio que de jornal antigo. Você pode brincar bastante aqui no seu gosto. Então, você pode vir aqui mexer na densidade.
Então, quanto mais para cá você colocar, menos o efeito vai pegar. Quanto mais para a direita você colocar, mais o efeito vai pegar. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um 23, 22, já tá bom assim. E aqui também você vai fazendo no olho. Nesse caso aqui não mudou nada. Nesse caso aqui, ele tá trazendo mais o preto para nossa imagem, tirando um pouco das partes claras, mas eu gostei do efeito assim. E eu posso dar um ok. Beleza, com o efeito aplicado aqui, tá bonito, tá legal, mas eu não quero que ele fique preto e branco assim. Eu quero que ele pegue a cor de baixo. Então eu vou vir aqui, ó, e mudar o Blend Mode do meu efeito para luz direta, que ele vai dar esse efeitozinho. Opa, luz direta, não indireta. Que ele vai dar esse efeito meio que de jornal de coisa antiga. E eu venho aqui na minha opacidade, eu vou deixar no 0, eu vou puxando aqui devagarzinho, para não ficar também muito forte. Vou deixar aqui uns 70, beleza. Só que eu tô achando que ele perdeu um pouco a cor. Eu não tô achando, ele perdeu um pouco a cor mesmo aqui, ó. Ele fica com um aspecto, a vibração dele dá uma caída. Então, para melhorar isso, eu vou agrupar aqui tudo, converter objeto inteligente. Vou vir aqui no meu filtro de câmera RAW. Então, eu posso dar um Ctrl Shift A, que ele vai abrir o filtro de câmera RAW. E eu vou puxar um pouco aqui a minha questão da cor e vou puxar a vibração para a direita, que ó, ele vai trazer de volta as minhas cores. Eu posso também tirar se eu quiser. Então, se eu botar aqui, quanto mais para a esquerda, mais ele vai ficar com a vibração baixa. E quanto mais para a direita, mais as cores vão ficar vibrantes. Nesse caso aqui, eu vou deixar bem alto aqui, vou deixar no 75, porque ele tirou bastante da cor ali, mas eu gostei de como o efeito ficou, então vou aplicar a cor aqui. Vou dar um ok, e agora, ó, sem o câmera RAW, com o câmera RAW, ele já deu uma cor mais viva aqui pro meu pôster. E agora aqui para finalizar, eu vou colocar uma textura que você encontra no Google aí de boa, você encontra em bancos de imagem que tenha textura, você procura por Dust Texture você acha, Paper Texture você acha, então dá uma pesquisadinha que você consegue achar bastante coisa aí pesquisando no Google mesmo você acha. Aplicando aqui por cima, eu acho que tá muito forte, então vou abaixar um pouquinho, vou deixar aqui mais ou menos no 67, 68, assim ficou bom para mim, e aqui a gente já tem a nossa arte finalizada. Eu sempre gosto de depois, no final de tudo, agrupar, converter o objeto inteligente de novo, vir no câmera RAW, e eu gosto sempre de colocar um pouquinho de ruído na imagem. Mesmo que ela já tenha, eu gosto de adicionar um ruído aqui para dar um efeito a mais. Então você vem aqui em efeitos, granulado, eu gosto de deixar bem alto aqui, eu posso mexer no tamanho do granulado, aqui a gente tem bastante contorno desse efeito, então nesse caso aqui eu vou deixar ele um pouco menorzinho mesmo, e o quão áspero eu quero, ele é tipo assim, como ele vai ficar com um efeito mais arenoso ou menos arenoso, assim, aquele aspecto de areia, de grão. Aqui, quanto mais a aspereza for mais alta, mais ele vai ficar com esse aspecto de grão, quanto menos ele vai ficar mais dissolvido. Nesse caso aqui eu vou deixar no meio termo mesmo, não faz tanta diferença. Beleza, já temos aqui o nosso pôster finalizado. E, para encerrar de vez, eu sempre gosto de fazer aquela moldura que eu falei com vocês, né? Então eu venho aqui, crio uma nova camada que eu vou deixar em preto, vou trazer para baixo aqui e vou pegar aqui e vou diminuir para minha margem. E pronto, já temos aqui o nosso pôster do Medina, feito de uma maneira muito prática, é muito fácil de fazer assim, tem poucos elementos, os efeitos são fáceis de aplicar e fica uma arte assim bonita, fica legal. E eu gosto bastante aqui desse tipo de estética. É isso, gente. Estamos chegando a mais um final de um vídeo muito bom, muito bom. Gostei muito desse vídeo. Eu particularmente também gosto muito desse pôster, porque apesar dele ser simples, dele ser clean, ele tem bastante elemento ali que dá para reaproveitar em vários tipos de artes. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal que me ajuda demais. Já tem bastante conteúdo aqui, então dá uma olhadinha no canal, acompanhe os vídeos que você vai aprender muita coisa, eu tenho certeza. Nesse último vídeo aqui, ó, eu ensinei a fazer o efeito de halftone dentro do Photoshop de uma maneira muito prática, muito rápida. E nesse outro vídeo aqui, eu criei 4 templates para a paleta de cores para vocês usarem nos seus projetos. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo, falou!